Fala, nação rubro-negra, sextou, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Igor Coronado, oferecido ao time do Flamengo. Só que o Flamengo deu uma resposta inusitada, eu vou falar ela para vocês. Sobre o Pablo existe uma polêmica, até porque o Flamengo vai continuar pagando parte do salário do jogador. Em relação ao Everton Ribeiro, aquela despedida que teria entre Everton Ribeiro e nação rubro-negra no Flamengo e Vasco, ela foi cancelada. Sobre o Maracanã, Flamengo tenta tirar da concorrência a W Torre junto com o Vasco, eu vou explicar o porquê para vocês. Sobre ranking dos maiores clubes do mundo, Flamengo está no top 25, segundo uma revista especializada inglesa, e o nosso ex-goleiro Diego Alves fez um anúncio que deixou muita gente feliz. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, é muito importante vocês deixarem o like, senão não estaria nem perdendo meu tempo, nem perdendo o tempo de vocês pedindo essa situação. Mas é muito importante vocês agora deixarem o like, até porque eu não fico pedindo no meio do vídeo, e vamos para as notícias, que realmente é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E galera, sobre o mercado da bola, a gente vai falar sobre duas peças. Pablo, que assinou oficialmente com o time do Botafogo, mas existe uma polêmica, um questionamento que a nação rubro-negra está fazendo, a gente vai explanar essa situação aqui. E sobre o Igor Coronado, jogador que está sem clube, foi oferecido para o Flamengo, mas o Flamengo negou. E isso porque o Flamengo enxerga que ele chegando no time vai tirar espaço de algumas joias do Flamengo, como o Matheus Gonçalves, como o Lohan, e por aí vai. Então, o Flamengo não quer, por enquanto, a contratação de um jogador que venha ofuscar as nossas jovens joias, pelo que enxerga a diretoria rubro-negra. Igor Coronado, para mim, seria uma boa chegar no time do Flamengo. Bom jogador, o Flamengo vai ficar sem algumas peças por causa de competições, de seleções, e a gente sabe que quando tem esse tipo de campeonato, o Flamengo perde uns 6, 7 jogadores, porque vários jogadores do Flamengo são a nível de seleção, tanto seleção brasileira quanto seleção do Chile, principalmente a seleção uruguaia. Então, o Flamengo enxerga que não é uma boa a chegada dele, não quis nem conversar, tá? Para não tirar espaço das joias. E a opinião de vocês é importante, gostariam de ver o Igor no Flamengo? Sobre o Pablo, a situação é a seguinte: assinou contrato com o Botafogo, o empréstimo sairá sem custo nenhum para o time alvinegro, mas, segundo o Globo Esporte, caso o Botafogo queira colocar ele para jogar contra o Flamengo, eles vão ter que pagar em torno de 2 milhões de reais por apenas um jogo que ele jogue contra o rubro-negro mais querido do Brasil. E sobre o salário dele, aí sim está o grande questionamento de uma parte da torcida. Segundo o Globo, o Flamengo vai arcar com em torno de 26% do salário do atleta, e isso gira mais ou menos em 160 mil reais por mês, até porque ele recebe mais de 600 mil reais mensais, e o Botafogo será responsável pelo restante do pagamento do salário do atleta. É isso. Esse questionamento aí a torcida está fazendo, né? O Flamengo emprestar de graça e ainda pagar uma parte do salário dele. Mas, diferentemente do que saíam alguns portais que estavam dando conta ali de 40% para o time do Flamengo, na verdade são 26% em relação ao que o Flamengo tira do próprio cofre para poder pagar por esse jogador que não joga mais pelo rubro-negro, está emprestado para o Botafogo, e se retornar é só ano que vem. Em relação ali a valor de contratação, caso o Botafogo queira contratar ele em definitivo, não existe um valor estipulado pelo Flamengo. E caso algum clube queira contratar o jogador, o Flamengo pagará uma pequena taxa para o Botafogo em relação a ser vitrine para esse atleta, que possivelmente será titular no alvinegro. É isso, galera. Em relação ao mercado da bola, Igor Coronado não vem, e o Pablo, o Flamengo vai pagar uma parte do salário dele. E nação rubro-negra, aquela velha história, chumbo trocado não dói. E nesse caso a gente vai falar sobre a concessão do Maracanã, onde há mais ou menos um mês e meio atrás o Vasco tentou impugnar a candidatura do Flamengo em relação a essa concessão, dizendo que o Flamengo tinha débitos em relação a ações trabalhistas. O Flamengo foi lá, quitou esses débitos, até porque o Flamengo enxergava que não era correta essa cobrança, mas para deixar tudo tranquilo, o Flamengo foi lá e pagou tudo. Então o Flamengo está apto a poder concorrer, Flamengo junto com o Fluminense, em relação à concessão do Maracanã. Só que por que eu digo que chumbo trocado não dói? Dessa vez é o Flamengo que tenta, Flamengo e Fluminense que tentam a impugnação da candidatura da W Torre junto com o Vasco, alegando a total falta de competência da W Torre para poder gerir uma arena. E isso por quê? O Palmeiras, ele se nega a jogar no próprio estádio até que o gramado seja trocado.
O gramado do Allianz Arena está em péssimas condições. Está saindo como se fosse uma borracha que fica preso na chuteira, colocando muito em risco os atletas, né, a saúde, a parte física dos atletas, porque você está jogando ali, parece que está pisando realmente um monte de borracha em plástico derretido, as chuteiras dos atletas ficam cheias dessa gosma. Então, a W Torre, como não tem competência para gerir o estádio do Palmeiras, como vai ter competência para gerir o Maracanã? Diante disso, o Flamengo e o Fluminense tentam essa impugnação nesse chumbo trocado, né? Tentaram tirar o Flamengo da concorrência, claro que não conseguiram, porque o Flamengo é um clube ético em relação à parte financeira, à parte estrutural, então não teria muita coisa a se fazer. O Flamengo foi lá, resolveu rapidamente o problema e agora é o Vasco junto com a W Torre que sofrem essa situação por culpa da própria W Torre. Então, em relação ao gramado do Palmeiras, já é notório que está ridículo aquele gramado, coloca realmente em risco, e olha que a grama sintética, bota em risco altíssimo a parte física dos atletas. Então é isso, vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão do governo. E é isso, galera, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, atualizando essa situação eu trago para vocês. E nação, apenas uma curtinha aqui, a revista inglesa 442, que é especializada em rankings de futebol, ela divulgou o top 30 do mundo em relação aos maiores clubes. E o Flamengo tá nessa lista como o primeiro colocado brasileiro, ok? Primeira colocação geral, Real Madrid. Segundo, Barcelona. Terceiro, Manchester United. E o Flamengo está na 24ª colocação. Em relação a esse ranking, eles usam diversos critérios, né? O Flamengo está em 24º, mas é aquela situação. O Flamengo cada vez mais cresce em relação a esses rankings. Em relação à parte financeira, o Flamengo já é também top 20 ou top 30 do mundo. As finanças do Flamengo disputam com clubes da Europa, sendo que é sempre importante a gente lembrar que a nossa moeda é muito desvalorizada perante o euro. Temos o real. A cada 5 euros, a cada R$5,50 a gente consegue comprar 1 euro. Então, vocês imaginem se a nossa moeda corrente fosse forte como o euro. O Flamengo já seria ali top 5 no mundo em relação à parte financeira. Então, é sempre importante a gente ver o Flamengo nesses rankings, né? Parte financeira conta muito também, mas sobre esse ranking não conta somente a parte financeira. Conta também como um todo em relação aos clubes. Então é isso, é sempre bom a gente estar ali nessa concorrência, né, com os maiores clubes do mundo, porque é sempre um orgulho o nosso Mengão para a nação rubro-negra. E nação rubro-negra, eu queria saber a opinião dos senhores sobre essa questão. Everton Ribeiro estava ali meio que acordado que ele, no Flamengo e Vasco, iria até o Maracanã antes da partida, entraria no gramado, faria ali a sua despedida oficial diante da nação rubro-negra. Só que tem um problema. O Bahia não quer liberar o jogador nesse domingo para ele ser homenageado. E isso porque Bahia vai jogar contra o seu maior rival, o Sport. E ele enxerga que o Everton Ribeiro é fundamental nessa partida. E de verdade, galera, sem clubismo, o cara é um dos principais jogadores do Bahia. Aí, exemplo, imagina a gente jogando um clássico contra o Vasco e liberando a Arrascaeta para se despedir ali do seu ex-clube num dia de jogo importantíssimo. Então, na minha opinião, não tem muito cabimento. Se não tivesse partida do Bahia, beleza, mas eles vão jogar um clássico. Tudo bem que o Flamengo queria, Everton Ribeiro queria, a torcida também. Só que aquilo, né? Página virada, o jogador já joga para outro clube, é o Bahia que paga o salário dele, é o Bahia que detém ali o direito de imagem do jogador. E, para mim, não tem muito cabimento essa despedida só porque o Bahia vai jogar um clássico. Se o Bahia não fosse jogar, eu acredito que não teria problema nenhum, que o Bahia liberaria sem maiores questionamentos, né? Mas, como eles vão jogar um clássico, a opinião de vocês é muito importante. Acham injusto essa atitude do Bahia de não liberar o Everton Ribeiro, ou vocês acham essa atitude justa? Por favor, sua opinião é muito importante. Agora uma curtinha aqui em relação ao Diego Alves, nosso ex-goleiro que deu muitas alegrias à nação rubro-negra, principalmente em 2019, fazendo defesas dificílimas no Campeonato Brasileiro e principalmente na Libertadores da América. O goleiro que saiu do time do Flamengo no final de 2022, em 2023 ele estava no Celta, time espanhol. Só que infelizmente durante um treinamento ele teve uma contusão gravíssima no joelho e agora ele anuncia o retorno, né?
está 100% curado dessa situação e ele, aos 38 anos, não quer pendurar as chuteiras. Ele enxerga que ainda tem um futuro para poder defender algum clube ali em relação à parte de goleiro. Então a gente deseja boa sorte, não só a gente, como os jogadores do Flamengo, né? Felipe Luiz deu um alô ali, outros jogadores também falaram com ele, o Juan, que é da parte de departamento de futebol do Flamengo, também incentivou. Então é isso, galera, apenas uma curtinha aqui para relembrar o nosso ex-goleiro e desejar boa sorte nesse retorno. Tomara que ele arrebente a boca do balão, a gente sabe da competência dele e que seja muito feliz no seu próximo clube. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, tenham um fim de semana abençoado, até a próxima, e se puderem, compartilhe o vídeo aí em todos os seus grupos de Flamengo, da família. Fiquem com Deus, até a próxima e fui!